Nós acolhemos essa bondade de Deus que já se derrama sobre nós. A bondade de Deus se alegra quando os filhos e filhas se unem em oração. Como diz o Salmo 130, que o Senhor derrama a sua bênção quando os irmãos estão unidos. E nós, unidos agora em oração, pedimos ao Senhor que venha selar esse momento, que venha afastar todo o mal, e que a nossa casa, que a nossa vida esteja agora sob a proteção, sob a sombra do Altíssimo. Por isso nós rezamos com essa oração de São Bento: a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Permiti que vos louve, ó Virgem Sagrada, dai-me força contra os vossos inimigos. Que os anjos levem agora uma gota do sangue de Jesus sobre você, sobre a sua mente, sobre os seus lábios, sobre os seus ouvidos, sobre o seu coração. Faça o sinal da cruz, sobre todo o seu ser. O Senhor te cele, o Senhor te abençoe, te protege e te guarde. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E hoje eu quero lançar uma pergunta que, nestes tempos que nós vivemos, é uma pergunta que leva muito questionamento. Você ama a Deus? Responde aí. Eu tenho certeza que em coro todos respondem sim. Claro que nós não amamos perfeitamente, mas nós queremos amar. Nós desejamos amá-lo acima de tudo, porque Ele é bom, porque Ele é amável, porque Deus é o nosso tudo. E se nós amamos, qual é a nossa resposta de amor? Se Deus nos ama e nos faz a promessa da vida eterna, e já nos dá todo o necessário para essa vida, para alcançarmos a vida eterna. O nosso amor, Jesus diz, só ama aquele que obedece. Eis o amor de Deus, diz a carta de São João, obedecer a sua palavra. Quando dizem que a Virgem Maria está procurando Jesus, ele diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a minha palavra e colocam em prática. Obedecer à Bíblia, obedecer à igreja, obedecer a Deus. E obedecer nem sempre é fácil. E existe uma passagem bíblica que muitas pessoas querem obedecer 99,9% da Bíblia. Mas essa passagem, muita gente, por não entender, por traumas que aconteceram na sua vida, dizem, essa aí eu não obedeço não. Quando a gente vê aquela passagem que São Paulo diz para as esposas serem submissas aos seus esposos, e para os esposos darem a vida ao ponto de ser crucificado como Jesus pela igreja. Aí quando chega nessa parte, muita gente, não, aí não, irmão, de jeito nenhum. Essa passagem da Bíblia, aí eu não vou obedecer. Mas hoje, eu quero, esse vídeo depois vai ser cortado, mas já agora aqui dentro da live, você vai compartilhar com muitas pessoas, porque hoje o Espírito Santo vai te mostrar qual é o ensinamento da igreja em relação a essa passagem. Da esposa ser submissa ao esposo. Será que ela deve se comportar como um capacho? Será que é assim que a igreja ensina? Vamos hoje ouvir o que a palavra de Deus nos diz, o que a igreja nos ensina sobre isso. Por isso, muita gente diz, não, irmão, isso é coisa do passado, né? E em Hebreus está escrito, em Hebreus 13, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e por toda a eternidade. O céu e a terra vão passar, mas a minha palavra não fica atrasada, a minha palavra não fica obsoleta, a minha palavra não é coisa do passado, todo o resto passa, mas a palavra de Deus não fica no passado. O céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por isso deixa essa palavra de Deus hoje iluminar o seu coração, porque só a palavra de Deus pode sustentar a sua família no verdadeiro modo de se viver a vontade de Deus. Jesus é o nosso modelo supremo. E em João capítulo 13, Jesus está nas vésperas de morrer. Cá entre nós, Jesus já começou a morrer. Em João capítulo 13,
Jesus acabou de celebrar a Eucaristia com os seus discípulos, deu o seu corpo, deu o seu sangue para eles. E logo depois de celebrar a Eucaristia, Jesus vai dizer: vocês me chamam de mestre, e eu sou o mestre de vocês. Vocês me chamam também de Senhor, e eu sou o Senhor. Jesus não negou de que Ele é o mestre e Senhor, mas Ele disse: pois eu, que sou o mestre e o Senhor de vocês, vos lavarei os pés. Vos lavei os pés. Jesus tinha acabado de lavar, na verdade, e diz: eu que sou mestre e Senhor, lavei os vossos pés. Gente, lavar os pés naquela época de Jesus era um trabalho que até para os escravos era o trabalho mais baixo, era o trabalho mais do último dos escravos, era lavar os pés daqueles que chegavam. Por isso que João Batista, que é o maior de todos os profetas, Jesus vai dizer, de todos os patriarcas e profetas do Antigo Testamento, João Batista é o maior. Ele, que era tão santo, diz assim: eu não mereço nem desatar as sandálias dos pés de Jesus. Pois esse Jesus, que João Batista não merecia desatar a sandália dos pés, lavou os pés dos discípulos. O nosso primeiro modelo é o próprio Jesus, que vai nos ensinar que servir é reinar. Hoje você vai anotar bastante passagem da palavra de Deus. E eu recomendo uma coisa, gente. Se você tiver aí com você a palavra de Deus, e você conseguir acompanhar, isso é muito bom. Se exercitar de olhar, de meditar, de ler a palavra de Deus. Vamos lá, Mateus capítulo 20. Se eu pedir para você abrir aí na sua casa, na Bíblia que está na sua frente, será que você encontra rápido ou ainda demora uns 20 minutos para encontrar? Né? Vamos exercitar esse encontrar a Sagrada Escritura. Mateus 20 vai dizer assim: os discípulos, através da mãe deles, os discípulos que eram mais próximos de Jesus eram 3. Eram Pedro e os 2 irmãos, Tiago e João. Já que eles eram tão próximos de Jesus, eles conversaram com a mãe dele, e a mãe deles, Salomé, não é? Veio até Jesus e disse: mestre, mosquitinho, mestre, quero pedir uma coisa, que os meus filhos se sentem ao teu lado direito e ao teu lado esquerdo. E Jesus diz: vocês não sabem o que estão pedindo, vocês podem sofrer o que eu vou sofrer, beber o cálice que eu vou beber. E eles disseram: podemos. Jesus diz: vocês vão beber o meu cálice, vão ser mártires, mas sentar à minha direita e à minha esquerda está para aqueles que o Pai reservou, não é? Então, aqueles que são maiores, porque foram menores, mais humildes, José e Maria, claro, a gente sabe. Mas aí Jesus vai dizer isso para eles, e os outros 10 discípulos ficam furiosos, porque eles quiseram estar à frente, um à direita, outro à esquerda do reino de Jesus. E Jesus vai dizer assim: olha, entre os pagãos, os grandes desse mundo, eles oprimem os seus, eles reinam sobre as pessoas e oprimem. Entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser grande, eu procurei até no original, deixa eu ver se eu acho aqui, no grego, aquele que quiser ser grande, deve se tornar servo. E quem quiser ser o maior, deve se tornar o escravo de todos. Gente, isso é muito belo, é muito forte. Olha o que Jesus, primeiro ele dá o exemplo, lavando os pés, se tornando escravo. Em Filipenses 2 vai dizer: ele sendo Deus, não se usurpou da sua igualdade com Deus, e por humildade ele desceu e assumiu a condição de um escravo. Jesus se fez escravo, e Jesus está ensinando aos discípulos: os grandes da terra oprimem a ela, os seus súditos. Entre vocês não vai ser assim. Você quer ser grande? A palavra grande em grego é mega, né? A gente usa muito na linguagem de informática. Mega é grande. Quem quiser ser mega vai ser diácono, significa servo. E quem quiser ser o primeiro, o maior, acima de todos, em grego é proto, vai ser o
escravo, que em grego é doulos, escravo de todos. Jesus mostra a grande diferença da mentalidade do mundo e da mentalidade de quem segue a Deus. Diante de Deus será grande quem se tornar servo. Diante de Deus é o maior quem se tornar escravo de todos. E olha só, gente, outra passagem ainda, anota aí, Romanos capítulo 12, versículo 10. Olha que passagem linda. É a única passagem na Bíblia que vai dizer que a gente pode ter rivalidade uns com os outros. Olha qual é a rivalidade que a palavra de Deus ensina. Que o amor fraterno seja afetuoso uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Você tem que disputar quem que faz mais gestos de caridade para o outro. Disputar quem é que faz mais atos de caridade para o outro. Rivalizando no serviço. Quem vai servir mais o outro, não é? É a única rivalidade que a Bíblia permite é essa. Vamos rivalizar, vamos disputar, vamos antecipar quem é que consegue fazer mais serviço para o outro. Isso é fácil? Não. Mas a Bíblia está dizendo que esse é o caminho do serviço é o único caminho da felicidade. E olha só, e ainda diz assim, sem lentidão, tem que ser rápido, quem é mais rápido para servir o outro. Romanos 12, versículo 10 e 11 vai falar isso. E gente, olha que bonito, se Jesus fala, para ser o maior, para ser grande, você deve ser servo, para ser o primeiro, você deve ser o escravo de todos. Existe somente um santo na igreja, que a igreja concede um culto de reverência, de veneração, que é primeiro do que todos os santos. Claro que Jesus é Deus, Jesus não conta. Jesus nós prestamos o culto de adoração, porque Jesus é igual ao Pai e ao Espírito Santo. É Deus que se fez carne e habitou entre nós, é o centro da nossa fé. A Virgem Maria não se compara com os outros santos, porque nenhum santo gerou o próprio Deus, foi consubstancial a Jesus, carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Dignidade maior que a maternidade divina não existe. Maria está acima de todos os santos e anjos do céu. Mas dentre os santos, Maria foi concebida sem o pecado original, mas dentre todos os outros santos normais, vamos dizer assim, como nós, existe um que a igreja diz que nós rendemos o culto de primeira veneração, acima de todos os outros santos. Sabe quem é? São José, isso mesmo, São José. Se puder ter o chat aqui para acompanhar, né, na pregação, muito bom. Então, São José, ele é chamado o primeiro de todos os santos. Pelos documentos da igreja, nós rendemos a Jesus o culto de latria, adoração. A Virgem Maria, o culto de hiperdulia. Ela é a nossa mãe de todos nós, e por isso nós amamos ela. Depois de Deus, ela é o nosso tudo, nossa mãezinha. Ela é criatura, claro, mas ela nos foi dada como mãe. Agora, São José, nós rendemos um culto de protodulia. É a primeira pessoa que recebe a veneração, não é? Primeiro santo. O mosquitinho deu seus efeitos, né? O primeiro santo é São José, porque Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, seja escravo de todos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus é o nosso modelo primeiro, vamos aprender então com o nosso segundo modelo, a Sagrada Família de Nazaré. Eu quero te fazer uma pergunta. Quem era maior, Jesus ou Maria? Claro que Jesus era maior, mas quem é que dava as ordens? Maria. Jesus obedecia à Virgem Maria, está lá em Lucas, ele era submisso aos seus pais. Jesus era obediente à sua mãe, embora ele fosse o próprio Deus, embora ele fosse maior que a Virgem Maria, ele obedecia a Maria. Quem é
que é maior, a Virgem Maria ou São José? Claro que é a Virgem Maria, ela é a Imaculada Conceição, ela é obra-prima da criação de Deus, mas a Virgem Maria obedecia a São José. O menor dos três era José, o menor em santidade, o menor em glória, que era acima de todos os outros santos, sabe por quê? Porque ele que dava as ordens na Sagrada Família era o escravo de todos. Como diz a canção, eu sou escravo de tua promessa. José dedicava sua vida somente para eles dois, para Maria e o menino Jesus. José esquecia de si mesmo somente pelos dois. José vivia somente em função desses dois, e por isso ele foi feliz, porque ele serviu. Quando aconteceu de ter que fugir para o Egito, quem deu as ordens foi José. Você pensa que foi fácil? Olha, seria fácil hoje, se o seu esposo acorda de madrugada e diz, mulher, vamos agora viajar lá para o Japão, a gente vai se mudar agora para o Japão, nessa madrugada. Arruma as coisas, vamos levar o que dá, a gente tem que ir para o Japão agora. Não é? Imagina, São José acordou de madrugada, chamou a Virgem Maria e disse, pega o menino, que nós vamos agora, sabe o Egito? A terra do paganismo, a terra dos demônios, a terra que o povo se libertou e fugiu do Egito para vir para aqui, para a nossa terra prometida. Nós temos que ir para o Egito agora. E Nossa Senhora obedeceu. Obedecer não é fácil. Você pensa que foi fácil para José, depois de ter dedicado anos e anos da sua vida, construindo a casa para a Virgem Maria e para o menino Jesus, construindo os móveis, construindo o berço, construindo a cama, construindo tudo, tudo com as suas próprias mãos. De repente a ordem do imperador, que foi reflexo da vontade de Deus, diz, todos que nasceram em Belém têm que ir agora para Belém. Era o nascimento do menino Jesus. São José teve que ir para Belém, levou a Virgem Maria, o menino nasceu lá, tiveram que permanecer lá e pouco tempo depois tiveram que ir para o Egito. E aquela casinha que eu fiz com tanto amor, Senhor, mas Senhor, os meus planos são outros, mas Senhor, eu projetei de outro jeito. São José obedeceu a Deus, por isso ele podia dar ordens, porque ele era obediente a Deus. Obedecer nem sempre é fácil, mas quando a gente renuncia à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, vale a pena. Nós somos felizes, Deus honra a nossa fidelidade, como diz na palavra, Deus é fiel com aquele que é fiel. E meus irmãos, esse modelo de José e Maria, não é? José se sentia animado, se sentia feliz, se sentia preenchido, sabe por quê? Porque Maria era uma esposa que dava força para ele. Quando José chegava cansado em casa, quando José chegava esgotado, Maria procurava ouvi-lo, procurava conversar com ele, eles tinham conversa, diálogo, e ela não colocava os problemas de tudo, não, essa casa, esse problema, quebrou isso, quebrou aquilo, não. Primeiro ela ouvia ele, trazia um conforto, trazia a comidinha quentinha, né? O menino Jesus chegava feliz para abraçar São José, aí São José cansado dizia, vale a pena me sacrificar. Aí ele também ouvia as dificuldades de Maria, o que aconteceu, os dois se conversavam sobre as suas lutas cotidianas e um dava apoio para o outro. Olha só, gente, São José experimentava o que está aqui nessa passagem bíblica de Eclesiástico 26. Feliz o marido que tem uma mulher virtuosa, a duração de sua vida será o dobro. A mulher habilidosa é alegria para o marido que viverá em paz por toda a sua vida. Uma boa mulher é uma sorte grandiosa que será dada aos que temem o Senhor. Rico ou pobre estará contente e terá sempre o rosto alegre. São José tinha esse consolo de Maria para poder sacrificar a cada dia. Imagina, ter chegado no Egito e não ter um trabalho e passarem necessidades. Dizem algumas revelações que o que auxiliou José e Maria na fuga para o Egito
foi o ouro que os reis magos deram, porque senão eles não passariam até fome. Mas eles confiaram em Deus, e José era um homem esforçado. As pessoas viam que José era um homem bom, e por isso ele conseguia um trabalho, conseguia fazer móveis, conseguia trabalhar e sustentar a sua família. Ia atrás de empregos. Era um homem esforçado e um homem que confiava em Deus. Por isso a Sagrada Família passou apertos, sim, mas não passou fome, não. Porque José deu seu sangue, deu seu tudo por amor a Maria, por amor ao menino Jesus. E, gente, eu quero que vocês entendam esse papel que Nossa Senhora exercia com São José, de dar um apoio a ele, para que ele conseguisse esse sustento para a Sagrada Família, mesmo no Egito, mesmo nas dificuldades. No livro do Gênesis, anota aí, capítulo 2, versículo 18, Deus vai dizer assim: não é bom que o homem esteja sozinho, eu vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Lá no versículo 20 vai dizer que o homem deu nome a todos os animais, às aves do céu, a todas as feras, mas o homem não encontrou uma auxiliar que lhe fosse correspondente, que lhe fosse semelhante. Infelizmente, olha que palavra forte, Deus disse: vou fazer para ele uma auxiliar que lhe seja semelhante. Hoje em dia tem pessoas que querem comparar o convívio com o seu animal de estimação com um ser humano. Ah, mas irmãos, seres humanos pecam, enganam, traem, erram. O animal não tem livre-arbítrio. O animal só tem instinto. Com o animal você não tem alguém que lhe é semelhante para você dar a sua vida, para você ter uma relação de amor como a Santíssima Trindade. Um animal não é uma companhia semelhante. Você não está errado de ter seu animalzinho de estimação, mas pessoas que gastam uma fortuna com um animalzinho, enquanto crianças passando fome, enquanto pessoas, gente, quanta gente que tem depressão e que tem uma vida vazia, quando tem uma experiência verdadeira com Jesus e se dedica a trabalhar 2 vezes, 3 vezes por semana numa creche, se dedica a um trabalho voluntário com pessoas doentes de câncer, se dedica, se puder trazer uma aguinha, irmã, por caridade, tá aqui. Deus lhe pague. Quantas pessoas que encontraram o sentido da sua vida se doando para o irmão sofrido e necessitado. E tem 1000 pessoas necessitando da nossa ajuda. Mas não. Eu digo isso com muito carinho, mas ao mesmo tempo denunciando que pode ser um erro na sua vida. Você pode estar colocando todo o afeto por suas decepções, por suas mágoas com pessoas, todo o seu afeto num animalzinho. Enquanto que os filhos de Deus estão sofridos, feridos, mais feridos do que você foi, pela decepção com as pessoas, e essas pessoas se sentem abandonadas, porque tem pessoas que teriam condição de ajudá-las, de levar o amor para elas, e preferem ficar com o seu cachorrinho. Gente, isso é uma cultura pagã que tem entrado na sociedade. Eu repito, não é errado você ter o seu bichinho, mas cuidado, porque ele não é filho. Cuidado, porque ele não pode preencher a presença que somente o serviço aos irmãos pode preencher o nosso coração. E Deus mostrou que Adão, com toda aquela beleza linda da criação, todos aqueles animais, só um poderia ser semelhante. Deus criou. Quando Deus cria a mulher, Ele diz: essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Essa sim, Deus diz, Gênesis 2,18, uma auxiliar que lhe seja semelhante. E se você, na Bíblia Jerusalém, em algumas Bíblias, especialmente na Bíblia de Jerusalém, Tobias capítulo 8, versículo 6, na Bíblia Ave Maria está um pouco diferente. Olha que lindo, gente. Eu vou ler só esse versículo. Tu criaste Adão, e para ele criaste Eva, sua mulher, para ser o seu sustentáculo e amparo.
para que de ambos derivasse a raça humana. Tu mesmo disseste, não é bom que o homem fique só, façamos-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Tobias vem dizer uma outra coisa, além de ser uma auxiliar é quem dá auxílio, é quem dá amparo, né? É quem dá apoio, semelhante a ele, igual em dignidade, mas diferente em missão. Igual em dignidade, mas diferente em função. Deus está dizendo também que a esposa vai ser o sustentáculo e o amparo. Sustentáculo é aquele que sustenta, e amparo é aquele que não deixa cair. Olha que coisa linda, você vai começando a entender agora o que Deus quer dizer para você. Olha só, gente, grava bem, Tobias 8,6. Apoio para quê? A mulher vai dar um apoio para o homem fazer o quê? E agora que a gente vai começar a entender melhor. Efésios capítulo 5. Essa passagem que é tão difícil hoje em dia, nesse tempo que existe um feminismo negativo. Me desculpe dizer, mas existe um feminismo que é satânico. Um feminismo que deseja o direito das mulheres. O direito das mulheres terem a dignidade respeitada, a dignidade igual à do homem. Esse é correto. E a igreja, através de João Paulo II especialmente, vai mostrar que o próprio Jesus foi o que mais valorizou as mulheres que eram esquecidas e desprezadas. Jesus andava também com as discípulas, não é? Jesus mostra o respeito, o amor e o carinho que se deve, o papel das mulheres, em toda a sociedade, tudo aquilo que era errado com relação às mulheres, mas existe a diferença do papel. E existe uma onda de feminismo que chegou até nós, que não é do agrado de Deus, que não é simplesmente os direitos, não. A dignidade igual, não. A proteção da mulher, não é isso. Existe um feminismo que quer destruir a figura verdadeira da mulher, aos olhos de Deus, a verdadeira dignidade da mulher. E eu quero ler com você essa passagem, que infelizmente essa mentalidade feminista tem atacado tanto, e hoje você vai entender de modo diferente. Efésios 5, 21. Primeira coisa que São Paulo diz: sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. O homem deve se sujeitar à mulher e a mulher deve se sujeitar ao marido. O São Paulo também vai dizer para amar-vos uns aos outros. O homem deve amar a mulher e a mulher deve amar o esposo. Se sujeitar e servir e amar é função dos dois. Porém, São Paulo vai explicar: as mulheres sejam submissas aos seus maridos, como ao Senhor. Pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, também o sejam em tudo as mulheres submissas ao seu marido. Antes de eu continuar essa passagem, deixa eu lhe explicar. Você sabe o que significa a palavra submissão? Do latim, significa submissio, estar debaixo, ser um suporte para a missão, ser um apoio para a missão, ser uma coluna que vai segurar, que vai sustentar a missão do marido. Vamos ver qual é a missão do marido? Vamos continuar. 25. Maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja e entregou a sua vida por ela, para santificá-la, tornando-a pela água do batismo e com a palavra, apresentando-se a si mesmo toda gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim os maridos devem amar suas mulheres, como se ama o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. A missão do marido é imitar Jesus, que sacrificou a sua vida, até a última gota de sangue, pela sua esposa, a igreja. Essa é a missão do esposo, essa é a missão do pai de família, essa é a missão como José exerceu, esquecia de si mesmo e dava vida para que a sua família fosse feliz, e assim ele era realizado.
renunciava aos seus gostos, muitas vezes até coisas justas. Ele construiu a casa e por vontade de Deus teve que renunciar e ir para o Egito. E tantas renúncias para ver sua família feliz. A missão do esposo é sacrificar a sua vida como Jesus. Mas o esposo só vai conseguir sacrificar a sua vida como Jesus se ele tiver uma esposa que seja um apoio para que ele faça isso. Se ele, chegando em casa, encontrar, como diz o Padre Zezinho, que a mulher seja um aconchego de ternura, um céu de ternura, aconchego e amor. Se o marido chega em casa e ali ele encontra um céu de ternura, né? Ele encontra um aconchego de amor, aí ele vai ter forças. Ele está sendo, a mulher é essa coluna, diz o livro de Tobias. A mulher está sustentando a missão do esposo, que é dar a vida pela família. Irmão, isso em teoria é fácil, né? Mas na prática, como é que é? Vamos aqui, 1 Timóteo 2:1. 1 Timóteo 2:1 vai dizer: acima de tudo eu recomendo que se façam preces, orações e súplicas de ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos de autoridade, para que nós possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isso é agradável e bom aos olhos de Deus nosso Salvador. São Paulo está dizendo que acima de tudo se deve rezar. E rezar mais ainda por aqueles que têm autoridade. Se nós fizermos isso, nós vamos ter uma vida em paz. Devemos rezar pelo pároco, devemos rezar pelo bispo, pelo papa. Não só o governo dentro da igreja, devemos rezar pelo prefeito, pelo governador, pelo presidente. É ordem de Deus. Acima de tudo rezar, e rezar por esses que estão à frente. Porque a autoridade foi constituída por Deus. E se nós fizermos isso, nós vamos ter uma vida em paz. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher que reza, o seu esposo é o chefe, para que ele seja como José, servo, para que ele dê a vida pela família. A mulher deve rezar, jejuar por esse esposo. E se ela for uma mulher sábia, mesmo que o esposo seja a cabeça, ela é o pescoço. Ela consegue virar a cabeça para onde ela quiser. Se a mulher for sábia, ela edifica a sua casa. Se a mulher for sábia, ela entende que submissão não é ser subserviente, não é ser escrava, não é ser maltratada, e infelizmente coisa terrível, às vezes até espancada, não é? Isso é errado, não é isso. Ser submissa aos olhos do Senhor. Por isso eu quero contar para você brevemente uma história de uma mulher. O seu marido não era um homem ruim para ela, mas o seu marido não aceitava a sua fé. Ela era apaixonada. Olha, essa mulher se chama Elisabeth Lisée. Não sei se a pronúncia é essa exata do francês, mas essa mulher passou anos e anos rezando, jejuando, comungando pela conversão do seu esposo. E ela escrevia, ela tinha experiências profundas com Deus, porque Jesus era o primeiro esposo da vida dela. E na sua vida ela se dedicou a edificar a sua casa, em primeiro lugar na oração. Seu esposo não era um homem ruim para ela, mas ele odiava a Jesus Cristo. Ele perseguia a igreja, ele perseguia com todas as suas forças. Não me lembro se ele era jornalista, mas no seu trabalho ele fazia de tudo para perseguir Jesus. A sua esposa morreu. E depois dela morrer, ele sofreu muito e ele encontrou o caderno de anotações dela. Quando este homem descobriu a grandeza de intelectualidade que a sua esposa tinha, no nível místico de união com Deus, e ele leu aquelas cartas de amor a Deus, e ele leu aquelas reflexões profundas, este homem foi tocado até as lágrimas, e ele disse: eu vivia com uma santa e não sabia, eu vivia com uma grande mulher e não soube aproveitar. Este homem foi tão tocado pela graça de Deus,
que ele não somente quis se converter, não somente quis se confessar e fazer penitência dos seus pecados, mas ele quis dedicar toda a sua vida, se tornou um monge, se tornou um sacerdote, e se tornou um homem de Deus, reparou todo o estrago que ele tinha feito no passado. Sabe por quê? Porque uma mulher sábia sabe edificar a sua casa. Ela infelizmente não podia viver tudo o que ela queria viver da sua fé, mas ela era fiel aos mandamentos, e ela foi submissa ao seu esposo. Ela foi um apoio de amor, e por isso na hora certa, este homem também se tornou um santo. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa. Eu peço também que você anote, o nosso tempo já foi, anote a primeira carta de São Pedro, capítulo 3, olha aí, ele já como monge, velhinho. Olha gente, a família está no céu agora, eles são grandes santos no céu agora, sabe por quê? Porque ela soube edificar a sua casa. A esposa é o coração da família. A esposa é a imagem, se o homem é a imagem da autoridade, da força, da proteção, da providência, a mulher é a imagem do amor, da ternura, do carinho, do apoio. E esta mulher soube ser uma verdadeira Maria. E por isso aquele homem que tinha as feições de Satanás se tornou mais do que um José, se tornou um sacerdote da Santa Igreja, se tornou um santo. Isso porque ela soube edificar a sua casa, confiou em Deus, rezou, jejuou até o fim, rezou seus rosários, ofereceu suas comunhões eucarísticas, lutou até o fim pela sua família e alcançou a vitória. Eu peço que você anote, primeira carta de São Pedro, capítulo 3, de 1 a 7. Não dá tempo mais da gente ler, nosso tempo já se foi, mas eu quero que você anote essa passagem para depois você ler com calma. E entender que a submissão é você apoiar o seu esposo para ele se tornar um santo, para ele se tornar um José. E gente, cá entre nós, se nós entendemos isso, Padre Jonas dizia assim, o homem é o chefe, ele deve ser o servo. E quando o homem entende o seu papel e se coloca como um adorador, quando o homem coloca Deus acima de tudo, a família toda vai para frente. Porque o homem é a cabeça da família. E onde a cabeça passa, o corpo inteiro passa. Padre Jonas explicava. E é assim. Por isso nós devemos rezar, para que os homens da nossa família aprendam a sua missão. Ele só será feliz vivendo o sacrifício da sua vida pela sua família. E ele só vai conseguir fazer isso se você rezar e jejuar, será salvo tu e tua casa. Se você lutar pela sua família como essa mulher, tenha certeza, por mais duro que seja o coração dele, como este homem, ele vai encontrar o seu caminho na hora certa, na hora de Deus, e a sua casa inteira será edificada pelo Senhor. Luta pela sua família. Esse mês inteiro será um mês de graça. Por isso, todos os dias deste mês que rezamos pela família, nós estamos pedindo que com a oração de São João Paulo II, que a Sagrada Família de Nazaré venha abençoar a nossa família. Você quer que a sua família seja abençoada? Você quer que a sua família seja protegida do mal, protegida da destruição que o inimigo ameaça? Pois vamos pedir agora a Sagrada Família de Nazaré, que venha agora, Senhor, interceder e proteger. A nossa família muitas vezes está em ruínas. Por isso, nós pedimos àqueles únicos que podem nos salvar, a Sagrada Família de Nazaré, onde nasceu a salvação da humanidade, vai nascer também a salvação para a nossa família. Reze comigo agora essa oração, consagrando e pedindo à Sagrada Família que proteja. No final desse mês faremos a consagração solene das nossas famílias à Sagrada Família de Nazaré. Vamos rezar juntos agora. Está pronto? Mudou a irmãzinha da mesa, mas ela já encontra. Vamos rezar com essa oração da Sagrada Família de Nazaré.
Só um instantinho, gente, nós já pedimos que a Sagrada Família venha abençoando. Pronto, essa é a primeira parte da oração. Vamos rezar. Oração à Sagrada Família, de João Paulo II. Que São José, homem justo, trabalhador incansável, guarda íntegro dos penhores que lhe foram confiados, guarde, proteja, ilumine as nossas famílias. Diga agora o nome da sua família. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, seja também a Mãe da Igreja doméstica, que é a nossa família. E graças ao seu auxílio materno, cada família cristã possa tornar-se verdadeiramente uma pequena igreja, na qual se manifeste e reviva o mistério da Igreja de Cristo. Seja ela a serva do Senhor, o exemplo de acolhimento humilde e generoso da vontade de Deus. Seja ela a mãe das dores aos pés da cruz, a confortar e enxugar as lágrimas dos que sofrem pelas dificuldades das suas famílias. E Cristo Senhor, Rei do Universo, Rei das famílias, como em Caná, esteja presente em cada lar cristão, a conceder-lhe luz e felicidade, fortaleza e serenidade. Amém, amém, amém.